Alô, boa noite, tudo bem? Como é que estão todos e todas? Como é que estão todas as pessoas que se disponibilizaram nessa noite para participar da nossa live aqui pelo perfil do Espiritualismo TV? Inicialmente, eu agradeço ao convite, fazer o convite de Val e Thelma para estar aqui. Estou aguardando a presença da nossa amiga Sandra Andrade. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Estamos no ar. Sorria, você está sendo filmado. Então vamos. Então, gente, como eu estava dizendo, é uma satisfação muito grande quando a gente recebe esses convites, que isso caracteriza uma afeição, né? Não só pelo trabalho, vamos dizer assim, né? Mas pela forma com que a gente desenvolve as relações. Isso é muito mais importante, né? A gente não vem aqui para o ar, vamos dizer assim, só pelo fato de ter uma plateia, né? Seguidores, enfim. A gente vem com uma proposta humilde, ousada, mas humilde, né? De promover reflexões a respeito do nosso dia a dia, das questões que a gente vivencia, particularmente questões que estão relacionadas aos nossos conteúdos emocionais. Então, a gente tem essa oportunidade e aproveita isso, né, de bom coração, com muita abertura, com muita leveza também. A gente não vem trazer nada aqui como é isso e pronto, né? Muito pelo contrário, a gente usa os recursos que a gente vem utilizando como um meio para que a gente possa pensar junto, né? Para que a gente possa refletir junto, trocar ideias. Isso está dentro de uma proposta que eu e Sandra pensamos, que que a gente não conversamos hoje a respeito disso, a gente não está chamando isso de projeto ainda, mas é um trabalho que tem o nome de Contando e Curtindo Histórias, onde a gente pretende trazer, a partir da contação de história, da leitura de textos, de poemas, de recitação, enfim, os recursos literários possíveis e imagináveis, a gente possa trazer para vocês a oportunidade para refletir um pouco a respeito das questões que já foram faladas inicialmente. Tá? Como falo demais, vou passar a palavra para a Sandra, né, para que ela possa se apresentar para quem ainda não conheceu. Nós já fizemos uma apresentação aqui, né? Já fizemos uma live aqui com essa proposta da contação de histórias. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade, que esse é um projeto que as pessoas estão acreditando, né? Uma proposta que as pessoas estão acreditando. E isso deixa a gente muito satisfeito, muito feliz. Sandra? Verdade, Nilson. Também quero agradecer ao Espiritualismo TV, né? É a segunda vez que a gente está aqui. Reforçar mesmo que a gente não é contador de história, mas a gente está se propondo a usar esses recursos para refletir sobre questões do cotidiano de uma forma lúdica, de uma forma leve, né? E dentro disso, a gente convida todo mundo, agradece a participação de vocês e convida todo mundo a embarcar com a gente nessa viagem pelo mundo das fábulas, dos contos, né? E hoje eu quero fazer um convite especial. Quer falar, Nilson? Eu só vou avisar, eu só vou Hum, avisar, gente, que eu vou tentar não ficar lendo, né, e cumprimentando todas as pessoas que vão chegando, até porque isso vai cortando muito a linha de pensamento que a gente vai construindo, tá? Mas sintam-se todos abraçados, vistos e bem vistos, tá? sim. Visualizados aqui. Os nomes que vão passando ali, eu vou dando uma piscadinha, faço um jeitinho aqui com a minha fisionomia, então sintam-se cumprimentados, sintam-se bem-vindos, tá? Também Muito obrigado. agradeço muito a participação de todos. Já vi pessoas muito queridas. Que bom, legal. Eu estou vendo pessoas queridonas. Então, vamos lá. Na nossa proposta de hoje, a gente Ah, vai. desculpa, Sandra, eu só esqueci de falar da Hum, autoria,
né, do trabalho que a gente vai apresentar hoje. A gente vai apresentar uma fábula de autoria do Espírito Hamed. A gente já falou a respeito do Hamed aqui num outro momento. Sim. Ele é psicografado, os trabalhos dele são psicografados por Francisco do Espírito Santo Neto, que também é um autor espírita, tem vários livros publicados, e é interessante quem puder pesquisar, né, quem puder entrar em contato com as obras do Francisco do Espírito Santo Neto, vale a pena, tá? Tem um conteúdo muito legal para a gente entrar em contato com a gente mesmo. Okay. E a gente começa, então, com a reflexão do Hamed, né, contando e curtindo histórias. O Hamed hoje, ele nos propõe pensarmos sobre a forma como nós construímos imagens a partir dos afetos. E ele diz o seguinte: o retrato não corresponde ao fato. Pais corujas, convencidos da superioridade e excelência da sua prole, podem exaltar fictícias qualidades. No entanto, a criança em geral é muito sensível e perceberá imediatamente um elogio que soa como falso. A partir disso, a gente vai trazer a história da águia e da coruja. E aí, então, a gente vai ver como isso se concretiza nessa história. Tá? A águia e a coruja. Depois de muita briga, a águia e a coruja decidiram por fim a sua guerra. Um abraço selou a nova amizade e prometeram ambas, com sinceridade, não devorar os filhotes das rivais. Disse a coruja: basta de luta, o mundo é tão grande. Não existe maior tolice do que andarmos a comer as crias uma da outra. Perfeitamente. Também eu não quero outra coisa, respondeu a águia. Nesse caso, combinemos isto. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem. Mas como vou distinguir os teus filhotes? Descreve-me tais quais eles são, que juro, haverei de poupá-los. Ante tal compromisso, a coruja satisfeita disse assim: meus filhos são mesmo uma graça, cada qual mais bonito e de talhe bem feito. A penugem que ostenta é fofa e viçosa. Sua voz doce e suave. Se os achares, haverás de ver que mimos tão gentis não merecem morrer. Feito o pacto, cada qual saiu para um lado. A coruja, em busca de alimento, voou para um bosque afastado. Já a águia, com atrevimento, porquanto as águias não têm medo, entrou nas fendas de um rochedo e ali logo encontrou uns bichinhos esquisitos, verdadeiros monstrinhos, gemidos estonhos, horríveis. E aí, embora esses bichos, e pensou a águia, né? Embora esses bichos medonhos pareçam medonhos, eles não devem ser filhos da coruja. Assim não há problema de comê-los. E ali se fartou abundantemente. Num mau pressentimento, tomou conta da coruja e a coruja voltou para o ninho. Chegando, ela avistou numa aflição extrema os restos da chacina e chorou amargamente. Protestava aos gritos, clamando aos céus por castigo, e foi ajustar as contas com a rainha das aves. Que? Disse esta admirada. Eram teus filhos aqueles monstringos? Pois olha, não se pareciam nada com a imagem que dele me fizeste. Tu pintaste um retrato que não corresponde de fato a filhotes de coruja. Assim, não atribuas culpa a outrem. Se as há,
São só tuas. E E o que é aí, que a gente, gente fica? O que é que a gente como é que a tira gente, disso? como é que a gente pode pensar isso, né? Essa história talvez seja conhecida já de vocês, né? Pelo menos do pessoal que tem um tempinho mais de existência aí. Essa história, ela reflete muito, né, o nosso dia a dia, né, o nosso cotidiano, o que a gente vivencia nas nossas relações. Tem um ponto interessante aí, que a gente já pode trazer como proposta de reflexão, que é como é que a gente olha, né, para essa imagem do pai coruja, da mãe coruja, né? Porque eu tive o cuidado de falar no pai coruja, na mãe coruja. Porque normalmente a gente ouve a frase mãe coruja, né? Normalmente a gente não ouve muito falar sobre o pai coruja. Fala-se sobre a mãe coruja. Mas como é que a gente olha para essas duas imagens? Se a gente pensar, isso foi uma bomba aqui próximo, viu? Se deu para escutar. Então, como é que a gente reage diante dessas imagens? A partir desse cuidado mesmo que a gente teve de apresentar primeiro o gênero masculino, né, depois o gênero feminino, talvez a gente já olhe de forma preconceituosa, né? Talvez a gente já olhe para essas duas figuras com esse preconceito que está instituído, né, que está embutido aí na nossa maneira de pensar, de agir, de interpretar as coisas. Normalmente não se atribui esse título, né, coruja, ao pai, porque se entende que a corujice, né, vamos dizer assim, é uma característica feminina, né? Eu acredito que todos concordam com essa linha de pensamento. Então, sendo a corujice essa característica feminina, a nenhum homem, a nenhum pai se atribui esse tipo de comportamento. Mas a mãe, sim. A gente já pode pensar a partir daí. Por que essa distinção? Né? Porque essa forma diferenciada de olhar para essas duas imagens. Além disso, a gente pode pensar também por que essas figuras adotam esse comportamento. Por que uma mãe ela assume a condição da corujice, porque um pai assume a condição da corujice? Vamos pensar um pouquinho. Né? Não dá para a gente trocar falas aqui, mas a gente troca aí as sintonias. Então, por que é que se atribui isso dessa forma? E que condição, a partir de que momento uma mãe ou um pai assume essa condição da corujice, né? E a gente pode substituir essa corujice pela superproteção, pela supervalorização. Normalmente, dentro das teorias da psicologia, há o entendimento de que todo comportamento relacionado ao outro tem muito a ver com os conteúdos que são nossos. Então, quando há uma superproteção, no caso do pai ou da mãe, quando há uma superproteção com relação ao filho, talvez esteja ali sendo externado uma carência, uma falta, né? Algo que, a partir daquela atitude, se torna justificativa para mim. Se a gente pensar por aí, a gente vai começar a ter um outro olhar sobre essa condição, sobre esse comportamento do pai coruja, da mãe coruja. Essa supervalorização, embora aparentemente traga um entendimento de algo positivo, em termos de comportamento, em termos de construção de processo de amadurecimento emocional, pode causar alguns danos. Que aí a gente pode ter um filho muito vulnerável, né? Um filho, uma filha muito fragilizado emocionalmente ao ponto de não se sentir seguro para efetivar determinadas coisas, para se envolver com determinadas situações, para dar resolução
a determinadas situações em que ela está envolvida. Então vejam que essa imaturidade emocional, que é do pai ou da mãe, ela é projetada de uma maneira que transforma também, ou pode transformar também, essa criança, esse filho, essa filha, em um ser, em uma pessoa também imatura, também fragilizada emocionalmente. E aí o Hamed, ele traz, dentro da concepção que ele construiu a respeito desse tema, ele traz o seguinte, a Sandra leu o resumo lá, né, do retrato que não corresponde ao que é falado. Né? Tem uma frase que diz, pinta-se um retrato, né? A gente pinta o retrato dos nossos filhos. E Hamed fala lá no final que, inclusive, é um dito popular, né, que retrato pintado por pai a gente não dá credibilidade, né? Retrato de filho pintado por pai a gente não dá muita credibilidade. Olha com aquele, né? Aquele olhar assim desconfiado, torce o bico, faz, tá certo, né? Quando os pais elogiam. Mas, gente, essa colocação não significa que não deva haver esse olhar, essa referência elogiosa, esse reconhecimento dos aspectos positivos dos nossos filhos. Não é isso, tá? Como a gente tem esse comportamento também extremista, né, a gente tem que ter cuidado de não pensar dessa maneira também. O que é importante a gente pensar é que, a partir do momento que eu superprotejo, a partir do momento que eu coloco os meus filhos numa redoma, na verdade, o que aparentemente é proteção pode estar causando um grande dano. Pode transformar, né, essa criança, esse filho, né, numa pessoa muito vulnerável, medrosa, né, incapaz, inclusive incapaz. Diga, Sandra. Eu acho interessante a gente lembrar que o próprio Hamed, ele alerta só para o risco do falso elogio, né? De uma construção que não é real. E aí, uma situação que poderia ser favorável, de crescimento, de estímulo, ela pode se tornar um fator de desproteção. Né? Então, sim, você ama tanto, você cuida tanto, você protege tanto, que você não dá oportunidade do outro viver, do outro ir construindo as suas experiências, né? E se relacionando com o mundo real. E aí, de repente, quando essa pessoa precisa ir para o mundo real, né? Tudo que os pais acreditaram que tinha dado como fator de proteção vira desproteção, vira vulnerabilidade. Né? Acho que essa é uma ideia que a gente precisa trazer, que não é de desafeto, não é de não reconhecimento, né? Mas é de compreensão do que é real e das necessidades, das potencialidades, das fragilidades de cada um. Né? E eu acredito que por conta disso foi desenvolvido um comportamento que é atual, né? Que é dessas gerações mais atuais, do não sofrimento, né? Do não querer sofrer, do não querer passar por situações que são mais dramáticas, por situações que são mais complexas, e criou-se, inclusive, um aliado com a tecnologia, né? A ideia do tudo fácil, né? Tudo se resolve num clique. É assim que a gente vem funcionando ultimamente. Tudo se resolve num clique. Aqui, ó, a gente deu uns cliques aqui, ó, os dois na tela, falando para meio mundo de gente. Eu acho que já tem meio mundo, não sei. Mas, enfim, com esse comportamento, esse hábito que foi criado, foi instituído, de não querer sofrer, né, da busca da felicidade. Ó, gente, a gente tem que ter uma atenção muito grande com essa proposta. A busca da felicidade não significa chegar no paraíso em algumas passadas. Né? Se a gente quiser pensar que dificuldade não é algo fácil de ser alcançado,
tudo que não é fácil de ser alcançado vai exigir um pouco de trabalho. Não é verdade? Então não tem como a gente pensar que eu vou alcançar a felicidade se a partir de hoje, coloquei isso até na mensagem diária de hoje, se eu começar a sorrir para todo mundo. As pessoas dizem, sorria. Eu digo para todo mundo, sorriam, respire, sorriam. Mas não é a partir disso que você vai se tornar uma pessoa feliz. Esse é um elemento que ajuda, tá? Tenha fé. Não basta ouvir isso. Tá? Eu ouvi numa palestra, eu li num livro, alguém comentou que basta a gente ter fé. Não basta. É preciso ter fé, mas não basta ter fé. A gente tem que ter fé e tem que desenvolver um esforço para alcançar o que a gente deseja. Porém, se lá atrás a gente não passou por um processo de educação, de formação emocional que propiciasse essa possibilidade, a gente vai ter uma dificuldade maior. A gente vai ter que lidar com a dificuldade interna e a dificuldade que os fatores externos trazem também. Por isso que é muito importante que a gente pare para olhar para a gente. Como a gente lida com essas questões internas? Diga, Sandra. Uma outra coisa, um outro ponto, é que às vezes a gente pensa que essa imaturidade está só na criança, está só no adolescente, né? Mas eu penso que hoje a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para os pais, porque a gente percebe muitos pais com comportamentos completamente infantilizados, né? Vivendo numa necessidade, numa busca de afeto, numa busca de reconhecimento pelos filhos, né? E acaba não contribuindo para a formação desse filho, né? Na verdade, acaba produzindo pequenos tiranos. Então, E o que passa a você vida... trouxe, o que Sim. você trouxe, Sandra, é interessante, que se a gente pega essas duas figuras que você apresentou agora, né? Do pai, a busca de reconhecimento, né? Do pai que quer ser visto pelo filho, né? Como bom, como herói. Se a gente parar para arrumar essas duas figuras, a gente pode perceber que esse comportamento ele teria que ser inverso. Colocando o pai na figura do filho, entenda-se como uma criança, esse comportamento infantilizado teria que ser do filho. Aí o que é que a gente traz? O que é que a gente tem como apresentação? O pai que apresenta um comportamento infantilizado e o filho que, de certa forma, se sente obrigado a se tornar um adulto. Ele acaba, com isso, com esse comportamento, tendo uma espécie de forçação de barra para se tornar um adulto, para amadurecer. Só que isso, a trancos e barrancos, vai também causar algum tipo de dano. E o pai vai continuar infantilizado. O pai pode, inclusive, se tornar uma espécie de concorrente desse filho. Ele pode entrar num clima de competição. E a gente tem muitos exemplos em algumas famílias, né? Talvez a gente conheça, tem algumas relações onde isso está representado. Onde pais se apresentam, vamos dizer assim, a minha linguagem é um tanto rebuscada, né? Mas se apresentam dentro de uma modernidade como se quisesse imitar o filho. Ele se atualiza tal qual o filho. Só que é uma atualização que acaba tornando a imagem do pai uma imagem suspeita com relação ao nível de conhecimento, de amadurecimento que ele teria que apresentar com relação ao filho. E, mais uma vez, o cuidado para a gente não estar construindo um pensamento, uma ideia de que eu não devo me relacionar de forma muito íntima, muito bem com o meu filho. Não é isso. Eu tenho que ter cuidado, porque existem lugares que pedem uma representação diferente. O lugar do pai pede uma representação de pai. O lugar do filho pede uma representação do filho. Isso é indiscutível. E esse é um grande elemento que contribui para essa maturidade emocional do filho, da criança. Claro que
o Hamed traz isso, esse comportamento, ele também já é algo que é uma repercussão do que esse pai recebeu anteriormente. É consequente, essa atitude, essa condição de comportamento, ela é consequente ao que foi recebido anteriormente. E o Sheila Souza fez um comentário aqui, vem bem dentro dessa linha. É difícil dar aquilo que não se tem. Assim são os pais infantilizados, inseguros. Sim, sim. A gente pode pensar, a gente pode falar aqui que esses pais inseguros, eles só são inseguros porque não receberam de seus pais certa segurança. Porque não receberam os elementos necessários para um fortalecimento interno. E é claro que se eu não tenho, né, a Sheila trouxe algo muito, muito pertinente. Se eu não tenho, como é que eu vou ofertar isso? Como é que eu vou dar isso? Então, essa necessidade de amadurecimento emocional, né, os aspectos psicológicos, eles precisam ser revistos. Esse comportamento, ele precisa ser revisto. E tem um detalhe, a gente não deve ter medo de fazer essa revisão. E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Eu quero fazer a leitura aqui, dentro ainda dessa linha de pensamento, do texto que Hamed traz, né, na continuidade da reflexão que ele traz, ele diz o seguinte, ó, que os pais superprotetores resguardam excessivamente e afastam as criaturas desde a mais tenra idade de todos os supostos perigos, impossibilitando que eles desenvolvam por conta própria a sua defesa existencial. Então é o que a gente falou no início. Essa superproteção, essa redoma que é criada, pode resguardar dos perigos reais, mas pode resguardar de perigos dentro de um campo de fantasia. Eu não estou oferecendo para esse filho a oportunidade de ele lidar com os medos reais. Eu estou oferecendo para o meu filho os meus medos e tentando protegê-lo dos meus medos. Traduzindo isso, eu ainda tenho muito medo para ser trabalhado. E só a partir da relação, da lida com esse aspecto de comportamento, é que eu vou poder me fortalecer, construir uma estrutura emocional suficiente para lidar com o processo de educação, de formação emocional do meu filho. Fala alguma coisa? Sim, aí eu destaco uma palavra que você trouxe um pouquinho antes, né? Que é o amadurecimento, né? Essa maturidade, ela precisa chegar, porque não tem outra figura que vai exercer esse papel de mãe nem de pai, de cuidado, de proteção, de orientação, de acompanhamento, né? Então, assim, esse filho pode encontrar outras relações, construir outras relações afetivas fora, mas nunca ele vai ter a referência de pai e de mãe numa figura externa. Dificilmente ele terá isso, né? Pode até acontecer de encontrar uma outra figura que absorva como filho, né? Mas assim, via de regra, isso é esperado do pai e da mãe, né? Então, se essa criança não tem essa figura, essa representação desse pai e dessa mãe como referência, né? Fica solto, fica uma lacuna, né? Eu ouso dizer que não há substituto. Não tem como você substituir. Alguém pode até assumir esse papel, mas que vai funcionar dentro de alguns aspectos somente. Né? Essa referência que é necessária, essa referência materna, essa referência paterna, ela é algo da essência da pessoa. Eu posso ter numa relação de afinidade elementos que possam contribuir para que o outro construa dentro de si uma estrutura que se fortaleça. Mas ainda assim,
dentro de uma relação afetiva mais profunda, vai haver uma necessidade. A presença do pai real, da mãe real, ela é imprescindível. Né? Então, não há substituto. Não há substituto. Claro que a gente está falando de uma forma bem ampla, bem geral, tá? Porque há situações e situações. Tá? E aí a gente pode lembrar das situações de adoção, que mesmo assim a gente sabe que não são situações muito fáceis de lidar, né? Há todo um processo de construção dessas relações para que essa adoção ela dê certo, vamos dizer assim, né? E mesmo assim a gente sabe que, com o passar do tempo, essas situações vão se tornando casos mais complexos, inclusive mantendo aquele sentimento de rejeição. Por quê? É muito simples. É duro, mas é simples. Porque realmente não é meu filho, não é minha filha. É duro ouvir isso, né? Mas é que está dentro da gente. É o que está dentro da gente. Nas relações conjugais, essas relações que vão se construindo, reconstruindo, né? As pessoas saem de uma relação e entram numa outra relação onde já existem filhos. É uma tarefa, gente. É uma tarefa. Você lidar, né, com aquele filho que não originou naturalmente de você. E isso também representa uma imaturidade emocional. Essa necessidade da posse, vamos dizer assim, tem que ser meu, né? Para eu amar alguém, alguém tem que me pertencer. Só pensar por aí. A gente já tem um monte de coisa para pensar. Então, não é diferente nessa relação que a gente está trazendo aqui. A gente está falando da relação filial, que é o que essencialmente a MED traz, mas a gente também está falando sobre o processo de amadurecimento emocional. Né? Eu fui buscar em outras fontes, e eu estou aqui com Eva Pierracos. Não sei se dá para ver, dá para ver? Agora dá, né? Aqui. Caminho da Autotransformação, de Eva Pierracos. Né? Muito, muito, muito bom esse livro, gente. Se vocês tiverem a sorte de encontrar, eu quando estava procurando tive muita dificuldade, mas ainda bem que encontrei. Ela traz o seguinte a respeito dessas questões que a gente está discutindo aqui. Ela fala sobre a falta de um amor maduro. Ó, Eva Pierracos, ela é direta, né? Ela é bem objetiva no que traz. Tá? Esse livro aqui, que é também titulado como Guia, ele é um guia comportamental e oferece para a gente reflexões muito profundas. Eu diria que a gente tem que ter sangue no olho para começar a ler, a estudar, a compreender o que ela traz aqui. Tá? É um livrinho aparentemente muito simples, né? Fininho. Tá? Mas a densidade que ele traz no seu conteúdo é massa. Então ela diz o seguinte, ó, pelo fato de que, como crianças, as pessoas raramente recebem amor maduro e afetos suficientes, e a menos que essa essência, que essa carência e feridas se tornem conscientes e sejam tratadas adequadamente, elas passam toda a sua vida desejando preencher-se com esses sentimentos. Se não tomarem medidas definitivas, como adultos, passaram pela vida clamando inconscientemente pelo que não tiveram na infância. Nós, né? 5 linhas. 5 linhas que dá para a gente passar uns 5 anos aí em rodas de conversa discutindo essas questões. Então, é o que a gente tratou ainda há pouco. Essa carência que acaba produzindo feridas emocionais não vai ser fácil de ser tratada se, em primeiro lugar, eu não entrar num contato consciente com elas.
E a gente já falou aqui no outro bate-papo sobre a questão da negação. Né? As pessoas têm o hábito de negar os sentimentos. E numa outra fonte sobre maturidade emocional, eu encontrei o seguinte, que as crises emocionais provocam dores e sofrimentos inevitáveis. Isso quer dizer o quê? Que não dá para fugir. Tem que enfrentar mesmo. Sentar ali, né? Olho no olho, ouvido bem aberto, percepção escancarada e trocar ideias com seus sentimentos, com as suas dores, com as suas mazelas emocionais. Tem que entrar em contato com isso. Ah, mas dói. 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 Mas o que não dói pode ser curado? Pensemos. Quer falar alguma coisa? A Luciana fez uma colocação, né? Que esse amadurecimento, ele vem a partir das experiências vividas, né? E Sheila destacou que o amor é construção, inclusive nos papéis parentais. Exatamente. Então, a gente tratou disso já, tá? O que a gente está trazendo aqui não é para soar como fórmula. Né? A gente não vai pegar algo aqui que foi lido, que foi visto, que foi ouvido, e amanhã tentar colocar em prática na intenção de que depois de amanhã tudo já esteja mudado. Não funciona assim. Né? Como a Sheila colocou, é construção. Gente, amor é construção, inclusive nos papéis parentais. Eu diria, Sheila, que essencialmente nos papéis parentais. Que é interessante a gente pensar que a família é o núcleo disparador da gente para o mundo. É a partir da construção afetiva dentro do núcleo familiar que a gente vai ter uma estrutura possível para lidar com as questões do mundo. Então, o laboratório é esse. O local das experiências é esse. E as experiências fora desse ambiente, fora dessas relações parentais, elas estarão, talvez, né, se apresentando de uma forma mais fácil de lidar. Não de uma forma fácil, não. De uma forma mais fácil de lidar. Então, ainda assim, a gente pode encontrar algumas questões complexas para se relacionar. Mas, considerando que a gente já teve uma estruturação inicial no núcleo familiar, nas relações familiares, a gente já vai estar munido de alguns elementos que permitam que a gente sofra menos. Não é para não sofrer, não. Nem estou dizendo que tem que sofrer, mas o sofrimento é inevitável. Os especialistas deixam isso muito claro. E a gente não precisa se tornar um especialista para compreender que isso é verdade. Dado ao que a gente vem vivenciando hoje, atualmente, a gente já tem uma percepção melhor sobre essas questões. Hoje a gente fala mais sobre comportamento. Hoje a gente fala mais sobre a estrutura emocional que a gente tem, que a gente constrói, que a gente precisa construir. Então, já não assusta tanto saber que o sofrimento é inevitável. É só pensar que o sofrimento que a gente está trazendo aqui, que está sendo apresentado aqui, essa palavra, ela necessariamente não precisa ser relacionada àquele sofrimento doloroso que a gente aprendeu a entender. Vamos pensar só na complexidade, em algo que vai pedir mais da gente, em algo que vai pedir que a gente saia de alguns lugares que supostamente a gente acreditou que tinha que ficar, que tinha que permanecer. Equivocadamente, a gente acredita que tem que assumir determinados papéis e assume aquele papel e defende aquela figura e vai sofrendo e não sabe o que está acontecendo, porque eu estou defendendo muito bem esse papel. Lá na frente, quando a gente cai na real, a gente vê, caramba, nem precisava, ó.
né? Eu tinha outros caminhos aí que poderia estar percorrendo. Sim. Eu acho interessante a gente pensar que, apesar dessa complexidade toda, né, o que você colocou de que não tem receita é fundamental. E outra coisa, é a gente entender que a gente também, nesse papel de pai, de mãe, também está em construção. Né? Então, esse amadurecimento serve para a relação com os filhos, mas também serve para a gente se olhar, né, e entender, olha, isso aqui mexe na minha fragilidade. Né? Então, e ter um pouco de compaixão também com a gente, né, para não estar se cobrando dar uma coisa que não tem condição, que não está em mim ainda. Que, claro, pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida, pode ser aperfeiçoada, né? Que essa é a proposta. Mas não é porque ainda não está em mim, não é porque eu ainda não desenvolvi que eu vou achar que não tem jeito, ou que eu não consigo, ou que não vai dar certo. Né? É a gente também se entender como pessoas em construção. Né? Não perder de referência o papel que a gente exerce na vida do filho, na vida do outro, né? Mas também olhar para a gente com um pouco de compaixão, um pouco de compreensão, né? Mas nessa perspectiva de movimento, de estar amadurecendo, de estar experimentando, se desafiando, né? Buscando esse movimento, esse caminhar. E eu acredito que por isso que Eva ela enfatiza essa necessidade na tomada de consciência de todas essas questões. Né? Como você diz, esse processo de construção ele é contínuo. Tá? A gente tem que lembrar sempre, gente, que a gente está lidando com as singularidades. A minha singularidade é a singularidade do outro. A gente tem que ter o cuidado quando a gente tenta, quando a gente pensa acreditar que o outro funciona do jeito que eu funciono, ou pode funcionar do jeito que eu funciono. Não é por aí. Não é por aí. Cada quem com seu cada qual interno. Né? Então, assim, a essência ela deve ser considerada. Essa singularidade ela deve ser considerada. E deve ser considerada e trabalhada. Porque somente a partir... Tem um autor, eu li um dia desse, que ele diz o seguinte, por mais que você se esforce com relação ao outro, o outro vai ser sempre o outro. E você será sempre você. Você será sempre você. Se você quiser anular todo tipo de informação que possa estimular você a uma mudança, você anula. Entre numa roda de conversa com os melhores gurus, com os melhores mentores e se permita ouvi-los. No momento que você disser, tá bom, tá bom. Por mais potencial que eles ainda tenham para lhe oferecer, você é quem vai definir, determinar o quanto você quer absorver, o quanto você pode absorver. E quanto do que você absorve, você conscientemente vai utilizar no seu processo de estruturação emocional. Então, tudo sempre será relacionado a essa singularidade. A gente tem que ter isso sempre em mente. Essa ideia de mudança do outro é uma coisa louca. Uma coisa louca. Tem que mudar a opinião das pessoas. Como? As pessoas são as pessoas. A sua opinião é a sua opinião. A vivência que você teve para construir a sua opinião, só você teve. Por mais semelhante que o outro tenha tido uma vivência, ainda assim, a forma de lidar com a situação foi totalmente diferente. Por mais semelhante que seja a maneira de lidar com a situação, ainda assim há uma diferença muito grande. Você não sabe o que o outro está sentindo naquele momento, assim como o outro também não sabe dos seus sentimentos naquele momento. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Né? Eu digo uma loucura, né? De querer mudar a mentalidade das pessoas. A gente pode mostrar, né? A gente pode apresentar alguns elementos, a gente pode fazer propostas, a gente pode fazer isso que a gente está fazendo,
A gente pode fazer uma live, trocar ideias, tá? Mas não com a intenção de que a partir disso as pessoas vão mudar. Porque vem um outro sofrimento, que é o da frustração. A frustração, ela vai remeter a uma outra fragilidade, que é a que você trouxe de lá. Ó, só veio à tona. Porque você se atreveu a querer fazer a mesma coisa que foi feita com você e você não tinha consciência disso. Então, a atitude, essa atitude de reprodução desse comportamento, ela também vai ser inconsciente. Por isso, mais uma vez, a Eva Pierracos, ela chama muito atenção sobre isso. Que nós tomemos consciência de todo o nosso processo de existência. E isso não é muito difícil, porque basta que a gente olhe para a gente, basta que a gente olhe para dentro, de verdade, né? Sem medo, sem medo. Sem o medo de ser infeliz, inclusive. Não é sem medo de ser feliz, não. Sem medo de ser infeliz em alguns momentos, de sentir peso, de sentir dor. A gente não tem que ter medo disso. Mais uma vez, gente, ó, é inevitável. Tá aqui, é inevitável o sofrimento. Mas também, isso tudo, passar por esses processos, dá origem a sabedoria, consciência e crescimento pessoal. Essa É impossível proposta, que uma pessoa não passe por uma situação, aliás, é impossível que uma pessoa passe por uma situação e não aprenda nada. É impossível. Eu brinco até com os colegas do trabalho, se a gente não aprender muito, pelo menos a gente aprende a como não fazer. mas essa proposta tem um desafio gigantesco, que é Sim, o sim, risco de olhar para si e de repente você nem gostar do que você encontra, né? E, sim, sim. e acho que a gente tem corrido tanto na vida, né? No mundo atual a gente tem corrido tanto, a gente tem entrado num processo de aceleração sem tamanho e que acaba não se olhando, né? Nem pensando para quê, nem por quê, né? Do que é que eu tô, para que eu tô correndo, do que é que eu tô correndo, onde é que eu vou chegar, né? Mas esse movimento de desaceleração, né? Esse processo de parada, ele também traz a possibilidade de um desconforto, que é de eu olhar para mim e não gostar do que eu vejo, né? E o que é que eu vou Por fazer com isso, isso, né? por isso, talvez, a maioria das pessoas optem por não parar. E aí vão buscando, construindo justificativas, né? Tem gente que não para por isso, não para por aquilo, e quanto mais não parar puder agregar esse movimento, né, impensado inclusive, melhor para ela. E eu digo que talvez ela já tenha consciência da necessidade de parar. Ainda não conseguiu perceber isso de forma lúcida, mas já tem uma consciência dessa necessidade, porém alimenta muito mais o medo do que a real necessidade. Ela dá muito mais ênfase ao medo de ter que parar. Porque se parar, como você disse, eu vou ter que começar a me relacionar com um monte de bichinho que tem aqui dentro. As figuras que as fábulas trazem, né? A águia e a coruja. Lidar com esses dois aspectos. E vocês viram lá na história, na fábula, quando a Sandra trouxe, que há comportamentos que são diferentes. Elas chegaram a um momento de acordo. Né? Tá, tudo bem, vamos fazer um acordo. Vamos parar de comer os filhotes uma da outra. Mas estabelecer um critério para isso. Um critério a partir do seu olhar, um critério a partir da sua opinião, da sua visão unilateral. Né? Ela não quis nem saber quem foram os filhotes que a águia comeu, para achar que deve comer os dela.
Ela poderia perguntar à águia, pedir à águia que descrevesse os filhotes que ela comeu. E ela poderia assumir isso, que os filhotes eram uns monstrenguinhos mesmo, feio, piando feio. Poderia, e ela evitaria que os filhos morressem. Ó, caramba! E quantas vezes a gente não se coloca nesses papéis? Né? Do pai coruja, não estou falando da imagem tradicional, do pai coruja, da mãe coruja, no sentido de estar ali super protegendo. Não, é de ter uma visão que atenda à nossa necessidade. Olho para o meu filho porque ele tem que ser um bibelô para que eu apresente a uma outra mãe, a um outro pai, para que essa imagem do meu filho me represente. Eita! Né? E aí tem um momento que o filho consegue desenvolver uma individualidade, começa a apresentar uma imagem diferenciada do pai ou da mãe e se torna aquele filho ingrato. Né? Como é que ele não está fazendo o que eu faço? Ou o que eu pretenda que ele faça? E aí essa frustração vai gerar mais dor e mais sofrimento. E a relação saudável, ela continua não existindo. Não é a relação saudável somente com o outro. É a relação saudável consigo mesmo. Continua bem distante. Bem distante. E a gente tem os adultos infantilizados, como a Sandra trouxe no início. Né? Os pais infantilizados. Pais e mães. Mães que tornam suas filhas modelos, figuras bem apresentadas para que os outros possam ver, porque é exatamente o que ela gostaria que tivesse acontecido com ela lá atrás. Pais que querem seus filhos projetados na sociedade, na maioria das vezes como super-homens, né? Como aqueles caras resolutos que vão lá e dão conta do recado, mas ele lá atrás, o pai, ele não conseguiu assumir isso. Por isso que ele espera que o filho assuma esse papel por ele. E não vai ser assim. E se for assim, é pai e filho adoecido. É pai e filho no divã. Então a gente tem que ter um olhar sobre essas questões. Quer falar mais alguma coisa, Sandra? Tava aqui pensando... Tempo, né? ó. Nosso tempo. Nosso tempo? Vamos lá, pensa aí. Estava aqui pensando que, na verdade, todo esse processo de reflexão, ele é um convite para que a gente saia dessa idealização, desse pensamento mágico. Né? A proposta da águia, né, é essa. Poxa, mas se você tivesse sido, né, real, tivesse trazido dados da realidade, não teria acontecido nada disso. Então, acho que a gente acaba alimentando esse pensamento fantasioso, esse pensamento mágico, né, como se ele fosse dar resposta às nossas necessidades, né, e a partir daí a gente constrói situações em que a gente também se torna vítima. A Luciana colocou aqui que eles realizem o que não realizamos, os nossos sonhos, e não os deles. Exato. Que os filhos realizem, né? O que nós não realizamos enquanto pais. Concordo, mas continuo dizendo que isso não é muito fácil, viu, Luciana? A gente espera que seja assim, tá? Mas isso vai passar por um processo de amadurecimento. Tanto meu quanto dele. Porque se ele não conseguir fazer isso que eu estou esperando, eu tenho que saber lidar com esse processo. Tá? Então, gente, ó, por conta do nosso horário, a gente já vai aqui agradecer a presença de vocês, essa participação legal, né? Vocês trazem aí, trocando ideias com a gente. É essa a proposta mesmo, contando e curtindo história, trazendo para que a gente possa pensar a respeito do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Agradecer mais uma vez a presença da Sandra, agradecer o convite do Valde, a Thelma, no Espiritualismo TV e a presença de todo mundo, tá? Uma boa noite, saúde e paz para vocês. Lembrando, reforçando, continuem em casa. É saudável. Faço minhas palavras de Nilson. Muito obrigada a todos que participaram. Boa noite. Vou encerrar.